Cântico dos Cânticos de Salomão, outras versões, Cantares de Salomão, capítulo de número 2, verso de número 15, 2,15. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. As raposinhas, um ser pequeno, talvez desprezível, mas que estavam fazendo o quê? Destruindo, arrasando com a vinha. Eu me lembro, e você, se você não se lembra, você pode prestar atenção. Aqui no norte do Paraná tem bastante pé de manga, e eu fico observando, quando os pés de manga, as mangueiras, elas estão floridas, se der um temporal muito forte, quase todas as flores delas caem, e ela produz pouca manga. E isso é em todas as plantas, porque o fruto primeiro vem da flor. E o que a palavra de Deus nos ensina é que as raposinhas não estavam destruindo o fruto, mas estavam destruindo a flor. Um cacho de flor de pé de manga daria muitas mangas. Uma raposinha não ia conseguir comer todas as mangas do pé de manga, mas se ela destruir as flores do pé de manga, daí nem ela vai comer manga e nem os demais comerão manga. No nosso caso, é um vinhedo, na palavra de Deus, está falando de uvas. Um cacho de uva, quantas uvas tem? Mas se a raposinha destruir a flor, não haverá frutos, nem para ela e nem para os demais. Onde que nós queremos meditar nesse texto? Em 2 pontos. Qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto, Jesus disse: não foram vocês que me escolheram a mim, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vocês vão e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus me chamou com um propósito, e esse propósito não é apenas você dar flor, mas você dar fruto, e que o seu fruto permaneça. Jesus disse: se perseguiram a mim, perseguirão vocês, mas se ouviram a minha palavra, também ouvirão a vossa. Então pregue a palavra, anuncie a palavra de Deus, fale do amor de Jesus Cristo, testemunhe
qual é o propósito, porque eu nasci. Eu quero lhe dizer, você nasceu não de um acidente, não de um acidente conjugal, de uma relação de um homem com uma mulher. Você nasceu porque Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. Para Jeremias ele disse, antes que você nascesse, eu já tinha te escolhido. E Jesus disse, eu te escolhi e te chamei para que você vá e produza frutos, e o vosso fruto permaneça. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, é uma plantação de uva, é a mensagem que estamos pregando. Eu sou a videira verdadeira, quem permanece em mim dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se vocês estiverem sem mim, ligado na videira, se alimentando do néctar, se alimentando ali da seiva da videira, vocês vão produzir muitos frutos. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês vão pedir qualquer coisa que será realizado. Deixe a palavra de Deus produzir na sua vida frutos, e também naqueles que estão perto de você. Em duas situações da minha vida, apenas duas situações da minha vida, as pessoas foram mais rápidas do que eu. Em apenas duas situações da minha vida, as pessoas foram mais rápidas do que eu. Geralmente, se alguém se aproxima de mim, eu começo a falar de Jesus primeiro que ela. Nunca ninguém chegou para me evangelizar. Nunca ninguém chegou em mim e falou: olha, eu quero te falar do amor de Jesus, eu quero falar que Jesus é poderoso. Mas eu sempre evangelizei. Mas teve duas situações que as pessoas foram mais rápidas do que eu. Mas eu nunca vou dar a chance para um crente vir me evangelizar. Para que ele pensar em abrir a boca, eu já estou falando de Jesus para ele. Muitas das vezes a gente passa essa vergonha. Você está ali parado, a pessoa vem te evangelizar. Às vezes você reclamando da vida e alguém não sabe que você é crente e vem falar de Jesus para você, sendo que era você que tinha que estar falando de Jesus para as pessoas. Eu me lembro que eu estava trabalhando, chegou na hora de almoçar, almocei e desci no vestiário. Quando eu cheguei no vestiário, eu pensei que vou falar de Jesus para esse rapaz. Quando eu pensei nisso, ele olhou para mim e falou: Jesus te ama. Essa foi uma vez que alguém foi mais rápido do que eu. Eu falei: eu sei que ele ama, te ama também. Daí começamos a conversar ali, e ele foi mais rápido do que eu. Eu só me lembro de duas vezes que as pessoas foram mais rápidas do que eu. Uma outra vez, eu estava no restaurante com mais pessoas, eu estava com a minha namorada ali, e o garçom começou a reclamar da vida e falar que as coisas estão difíceis. E eu pensando, como que eu vou falar de Jesus para ele aqui nesse restaurante? Eu conjecturando como que eu vou fazer. Daí ele saiu. Quando eu olhei para minha namorada, ela estava furiosa. E ela olhou para mim e falou assim: só faltava o garçom pedir para aceitar Jesus, e você não falou de Jesus para ele. Ela levantou brava e saiu assim. E eu já levantei e já fui atrás do garçom evangelizar ele. E ninguém nem ficou sabendo disso. Ficou sabendo depois. Foi os únicos dois momentos da minha vida que eu sei que as pessoas foram mais rápidas do que eu. Mas eu sempre me esforço e me policio para que ninguém seja mais rápido do que eu. Eu preciso falar de Jesus. Você tem que se policiar. Alguém está perto de você, está reclamando da vida, está passando por dificuldade. Olha, eu não sei como você vai resolver isso, mas eu conheço alguém que pode te ajudar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus,
que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus, maior é o que está em nós. A palavra de Deus diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Esse é o primeiro ponto. Você tem propósito. Se você está se perguntando qual é o propósito que Deus chama, por que você existe, por que você está aqui, por que você respira, não é só para defecar, para comer e defecar, comer e defecar. Deus te chamou para você produzir frutos que vão permanecer. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem vários planos na nossa vida, mas de cada um vai ser médico, um vai ser professor, outro vai ser mecânico, eletricista. Deus tem muitos planos na minha vida e na sua, mas de todos os planos que Ele tem na sua vida, casamento, filhos, emprego, moradia, igreja para congregar, trabalho ministerial, mas de todos os planos que Deus tem na sua vida, o maior deles é que você produza frutos, que você produza fruto. João Batista disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Convertei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Convertei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Se você diz que se converteu, mas não está produzindo fruto de arrependimento, você precisa rever o que aconteceu. Aleluia. O segundo ponto que nós queremos falar essa noite, qual foi o primeiro ponto? Que você precisa dar fruto, não apenas flor, você precisa dar fruto, e esse é o propósito pelo qual você foi chamado. Agora, cada um de vocês e eu precisamos entrar na presença do Senhor para ver como isso vai acontecer. Mas o primeiro passo qual é? Você precisa anunciar Jesus. Se você não quer falar, você pode cantar. Se você não sabe cantar, você pode entregar um panfleto. Se você não sabe entregar um panfleto, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp. Se você não quer mandar uma mensagem no WhatsApp, você pode colocar no teu status de WhatsApp: Jesus te ama, não importa o seu problema, Ele não mudou, clama a Ele, porque Ele disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor não será confundido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É Romanos capítulo número 10. Anuncie a palavra. Ah, mas eu não tenho vergonha. Mas você tem vergonha de escrever? Porque no Facebook você escreve outras coisas, posta outras fotos e não tem vergonha. Anuncie a palavra do Senhor. Ele disse todos os dias que vocês forem fazer discipulado, batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo que eu vou ser ensinado e ordenado. Todos os dias eu vou estar com vocês. É nesses dias que Ele prometeu, nos dias mais difíceis, quando você tiver que pregar a minha palavra, eu vou estar com vocês todos os dias. Citamos esse versículo fora do contexto, porque no contexto ele fala: quando você está na minha obra, quando você faz a minha obra, eu vou estar com você todos os dias para te fortalecer, para te capacitar, para te dar sabedoria, para te renovar, para te fortalecer, para te proteger. Então não temas, porque Jesus é contigo. Glória. Glória a Deus. Eu me lembro quando eu fui convertido, comecei a anunciar a palavra do Senhor com um panfleto na rua. Eu não sabia falar, não tinha oratória, não era gato, acabei virando gato, tanto vergonha de falar. Eu ia falar Jesus te ama para as pessoas, eu chegava lá e ficava Jesus
Jesus te ama. E nem eu era gago, mas na hora de falar Jesus te ama, eu não conseguia. Foi na primeira vez, na segunda vez a gagueira diminuiu, na terceira vez a gagueira desapareceu e até hoje é difícil gaguejar. Se gaguejar, eu continuo gaguejando, mas quando eu falo Jesus te ama. Difícil, irmãos. Às vezes as pessoas olham para mim hoje e vê a pessoa pronta, pregando na rua, pregando na praça, pregando na feira, e imaginar, ele foi receber uma bênção especial da parte de Deus. Ninguém lembra dos momentos difíceis que eu tive que enfrentar os meus medos. Não tinha muito conhecimento bíblico, se arriscando ali e alguém vinha me desafiar. Eu era novo convertido, várias vezes as pessoas me perguntavam coisas e vinha uma palavra de sabedoria. E eu me lembro que eu nunca fui envergonhado por aqueles que se imaginam sábios. Aleluia. Mas eu ficava olhando, Senhor, cadê os frutos? Porque ninguém vinha para a igreja. Eu ia nas casas e ninguém ia. Uma das casas que eu estava discipulando, eu tinha meio monte de crente. Um dia eu cheguei lá, o marido estava todo embriagado, drogado, me deu uma tristeza tão grande no coração, porque era o dia de a gente fazer o discipulado. Cheguei lá, só deu condição de eu fazer uma oração e ir embora. Cheguei tão triste na minha casa. Quando eu orei, falei, Deus, estou muito triste, não sei se vale a pena continuar indo nessa casa. Eu abri a Bíblia e caiu no texto: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias encontrarás. Passou alguns anos, aquela família inteira se converteu, só o marido que não foi para a igreja, mas o restante todos foram para a igreja, serviram ao Senhor. Um planta, outro ara a terra, um cuida da semente, mas quem dá o crescimento é Deus. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem te capacita é Deus. Não te preocupe se você não é reconhecido pelas pessoas, se você não está enxergando os seus frutos, mas se você está plantando, confia. Por que você pode confiar? Porque a semente é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Essa semente tem qualidade, essa semente vai produzir, ela vai produzir, ela vai produzir, porque agindo Deus, ninguém impedirá, anuncie a palavra e deixa o tempo de Deus, deixa a chuva de Deus chegar, e no tempo dele você vai ver os seus frutos. Eu me lembro que alguns anos atrás, o pastor José Bernardes me perguntou: Leandro, você já morou em Arapongas? Eu disse sim. Aconteceu algo bem interessante, e acreditamos que é você essa pessoa. Onde você morou em Arapongas? No bairro São Rafael, na rua Dançador Verde, na rua da igreja. Lá mesmo aconteceu isso. E ele deu risada e falou: olha, um bom evangelista foi lá nessa igreja pregar. E ele estava pregando lá no congresso, e ele disse: olha, um dia eu estava sentado numa calçada, desanimado da vida, sem perspectiva nenhuma. Quando eu olhei, um rapaz parou na minha frente, pediu licença e também sentou na calçada junto comigo. Ali ele me entregou um panfleto e me falou do amor de Jesus. O nome dele era Leandro Marcolino do Rego. Nunca mais vi esse rapaz, mas foi ele que plantou a semente no meu coração. Aleluia! Lança o teu pão sobre as águas. Um vai plantar, outro vai regar, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Outro vai batizar, outro vai discipular, outro vai ensinar, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. A semente é boa, plante a semente. É de Deus. Aleluia. Obrigado. Primeiro ponto: você tem um propósito, e o teu propósito, porque Jesus te escolheu, é para você dar fruto. Pensa comigo. Você tem o seu ramo profissional, a sua qualificação. Quando você vai escolher uma ferramenta, você vai escolher a ferramenta. Você tem capacidade para escolher a ferramenta adequada. Se você for um bom profissional, você não vai precisar voltar lá pegar outra ferramenta, porque você vai pegar a ferramenta certa. Aleluia. Adianta a ferramenta falar? Adianta a ferramenta dizer: não, pegue outra ferramenta. Não, eu não vou servir. Não é a ferramenta que decide. Nós somos ferramentas na mão de Deus. Não é você que
e no momento que estávamos indo embora da casa deles, porque eu ia morar com eles, ele disse: não se escandalize com os jovens aqui da cidade, os evangélicos. Eu falei: por quê? Porque o comportamento deles, você vai falar que não é nem que é de quem não serve a Deus. E eu fui embora com aquilo na cabeça e eu fiz uma pergunta para Deus: Deus, como funciona essa questão de nós sermos fiéis a Ti? Porque tem uns que desviam, tem os outros que retornam, tem uns que nunca desviam, tem uns que desviam e nunca mais voltam para o teu caminho. Como que funciona isso? Por acaso, quando a pessoa se converte, o Senhor pega um carimbo e bate um carimbo naquela pessoa e diz: ó, você vai ter 3 anos de crente, você vai ter 10 anos de crente, você vai ter 5 anos de crente, cada um tem uma data de validade carimbada ali nas costas, Senhor. E fiz essa pergunta para Deus e fui embora. E eu imaginei que ia demorar muito para Deus me responder, mas eu, estudando a palavra de Deus, eu me deparei com um versículo e que falou poderosamente no meu coração, dizendo assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esburro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O que Deus está dizendo aqui: enquanto você esburra a sua carne, você nunca será desqualificado. E Deus falou comigo, eu ouvi a voz dele dizendo: meu filho, enquanto você mortifica a tua carne, você nunca vai se desviar do meu caminho. Enquanto você mortifica a tua carne, você nunca vai sair do meu caminho. Você quer produzir fruto, mortifique a tua carne, se encha da palavra de Deus e o teu fruto vai permanecer, e essa palavra vai crescer, e Deus dará crescimento à semente da palavra de Deus que você semeará. O segundo ponto da mensagem: a mensagem diz que as raposinhas destruíram as flores. Então está claro que o inimigo quer destruir, quer matar, quer roubar. O inimigo não quer que você produza, e tem várias maneiras de ele impedir você de produzir. Segundo a palavra de Deus em Mateus 13, quando a semente foi semeada, o inimigo fez com que algumas pessoas nem ouvissem a palavra, outros nem compreendessem a palavra. O que os que compreenderam, ele colocou tristeza no coração para eles se escandalizarem e se afastarem por causa da perseguição da palavra. E aquele que foi fiel, ele falou: não, eu sou fiel até a morte, pode me perseguir, que eu não vou me desviar. Então o que o inimigo fez? Colocou espinhos. Você pode permanecer fiel, mas eu vou impedir você de produzir, eu vou impedir você de produzir, porque o propósito de Deus é que eu e você produza na terra. E o diabo quer impedir que os crentes venham a produzir, se ele não roubar a palavra do teu coração, se ele não colocou confusão na sua cabeça, para você não entender a palavra de Deus. Então comece a tomar cuidado, que talvez você já caiu no laço do diabo. Se a pessoa está pregando e você não entende, se a pessoa está estudando a palavra e não entende, se você não está conseguindo compreender a palavra de Deus, talvez você já caiu no laço do diabo. Se você não ouve mais a palavra de Deus, se você não pega mais a Bíblia na sua casa para estudar a palavra, talvez você também já caiu no laço do diabo. E também, se você já está fascinado pelas riquezas desse mundo, você só quer a glória deste mundo, você só quer bens materiais, prazeres, casa na praia, barco de pesca, eu quero piscina, eu só quero isso, e você não chora por uma pessoa que morre sem Cristo Jesus, talvez você também já caiu no laço do inimigo. Você está iludido, você não irá produzir frutos. Mas essa semente que cai em terra boa e que dá atenção especial à palavra de Deus, esse vai produzir muitos frutos. Glória a Deus. Voltando no ponto que queremos, para poder terminar essa mensagem. Aleluia. Raposinha quer mostrar para nós que o inimigo, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele não vai chamar a tua atenção. Ele não quer chamar a tua atenção. Ele quer chegar disfarçadamente. Se chegasse um urso lá no vinhedo,
com as moscas que caem no unguento. Como diz lá em Provérbios, a mosca que cai no unguento estraga o unguento. Ah, mas é só um mosquitinho. Mas vai trazer cheiro no perfume, cheiro de podridão. Você não toma água de uma jarra que tem um mosquitinho, mas muitas vezes a água que estamos entregando para Deus tem um mosquito ou mais de um mosquito, e a gente não se incomoda com esse mosquito, porque não é nós que vamos beber. Ah, mas é para Deus mesmo? Nós não queremos beber, mas queremos que Deus beba. Não se conforme com este presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar, conhecer na prática a vontade e o poder de Deus, a vontade de Deus que é boa, que é perfeita e que é agradável. Você não pode se conformar. Com Leandro, você está dizendo que todo mundo tem que ser perfeito? Longe disso. Nós não somos perfeitos. Mas o que a palavra está dizendo, você não pode se conformar com a sua imperfeição. Ah, já que eu não sou perfeito mesmo? Ah, eu pequei aqui, vou pecar mais um pouco. Ah, eu pequei aqui, vou pecar mais um pouco. Não, o que a palavra ensina, lute contra o pecado, porque o pecado não terá poder sobre vocês. O pecado não terá poder sobre vocês. Antes Deus enviará o escape. Não vem tentação maior do que você possa suportar. Antes Deus proverá o escape. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Pecou, lute para não pecar mais. Pecou de novo, continua lutando. Lute. Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho falado. Vai se enchendo da palavra, que a palavra vai produzindo fé no seu coração, vai produzindo temor no seu coração. Mas irmão, eu estou lutando 10 anos contra o pecado. Continua lutando. Não se conforme com a raposinha, não se conforme com o mosquitinho. Se Deus está colocando no seu coração, através da sua palavra, que isso não agrada a Ele, não se conforme, continua lutando. A vezes eu estou desanimado, já pedi perdão tantas vezes para Deus. Eu quero lhe dizer, continua mortificando a tua carne, continua mortificando, como diz em Gálatas, de maneira alguma satisfarei os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Eu quero lhe dizer, presta atenção na sua vida. Provavelmente às vezes que você peca é porque a tua carne está alimentada. Então pare de alimentar a tua carne. Verifica quais são os instrumentos aqui da terra que estão alimentando a sua carne, e corta, destrói, tira da sua vida, e verifica quais são os elementos, as ferramentas que estão alimentando o teu espírito, e intensifica e fortalece o teu espírito. Não desista. A vontade de Deus é a nossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Se a vontade de Deus é a nossa santificação, você pode ter certeza que Ele vai investir na sua vida para você ser santo, para você ser liberto. Ele quer te ajudar. Diz a palavra do Senhor: assim como é distante o céu da terra, assim eu afasto as vossas transgressões. Eu lanço no mar de esquecimento os vossos pecados. Senhor, purifica-me com esopo, purifica-me, Senhor, cria em mim um coração puro, cria em mim um espírito reto, mas não me retire o teu Espírito Santo. Pare de entristecer o Espírito Santo, lute para não entristecê-lo. Se encha mais de Deus, se encha mais de Deus, se encha mais de Deus. E quando você vê, poxa, peraí, eu comecei a me encher mais de Deus, eu percebi que a tentação ficou mais fraca, mas a tentação ficou mais fraca, a carne ficou mais fraca e o teu espírito ficou mais forte. Entenda isso, mortifique a tua carne, não alimente ela, e se você cair, levanta de novo, porque a palavra de Deus diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Sempre haverá um sangue disponível para te perdoar e para te limpar. Apenas precisamos do que? Nos converter, nos arrepender, e quem te ajuda. Não adianta você ficar imaginando que o fato de você se arrepender vai produzir em você força. Hormônio não se converte, hormônio humano não se converte. Você
Cuidado, que as pedras grandes você desvia. Nós trompetamos em pedra pequena. Buraco grande, quando você está dirigindo, de longe você já freia e desvia. Mas quando o buraco é pequeno e profundo, você bate e entorta a roda, quebra o carro. O maior perigo é os buracos pequenos. O maior perigo é as pedras pequenas, porque as grandes a gente enxerga e desvia. Se alguém chega com uma doutrina diabólica aqui, nós já falamos: sangue de Jesus te repreende. Mas quando chega com uma doutrina, igual o diabo chegou para ela: não é bem assim que Deus disse, não, Eva. Ele não quer que vocês sejam igual a ele. Não converse com o diabo, não dialogue com o diabo, não dialogue com a raposinha, não dialogue com a conversa que está te afastando de santidade. Dialogue com quem está te aproximando de Deus, dialogue com quem está te aproximando, fazendo você ter mais temor de Deus, mais sede por Deus, mas quem está te fazendo você ter mais vontade sexual, mais vontade da carne. Não dialogue, repreende e sai fora. Adão e Eva olharam para a serpente e viram uma raposinha, se deram muito mal. Sansão olhou para Dalila: já venci tantas coisas. Esse aqui não tem esse pecado, aqui é um pecadinho pequenininho, não vai ter problema nenhum. Dalila acabou com Sansão. Davi, no tempo de guerra, que era para estar guerreando, buscando, estava passeando. Isso aqui não tem problema não, viu uma mulher lá tomando banho. Uma raposinha, pagou um preço terrível. Posso ir para quantos mais? Saul, uma raposinha. Mas é só um detalhe, eu matei tudo, eu fiz tudo que Deus pediu, só deixei o melhor ali, para sacrifício. Só esse detalhe, Deus vai me punir por causa de uma coisinha tão pequenininha. Muita gente nunca mais se levantou por causa de uma raposinha. Escreve o que eu estou te falando. Muita gente nunca mais se levantou por causa de uma raposinha. Não subestime nem a raposa grande e nem a raposa pequena. Trata tudo igual. Pecado é pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus quer te dar vida e vida com abundância. Fique longe do pecado. Aleluia. Fica lá do pé, por gentileza. Vamos orar para encerrar. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, que o teu temor em nós venha crescer. Eu sou primeiro nessa noite a pedir perdão a Ti. Quantas vezes tenho subestimado as raposinhas? Quantas vezes, Senhor, não tenho tido temor nem reverência diante da Tua vontade? Quantas vezes tenho entristecido o Teu Espírito Santo? Mas eu peço nessa noite, tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós, pregadores. Tem misericórdia de nós que Te servimos, servos de Deus, servas de Deus. Queremos Te agradar, Senhor. Nos ensina a mortificar a carne. Nos ensina, Senhor, a não alimentar a carne, mas alimentar o Espírito. Deus, dá discernimento para a Tua igreja. Quando aparecer uma raposinha, que ele dê um sentido de toque do Espírito Santo. Eis aí a raposinha. Pode ser a televisão, WhatsApp, pode ser um instrumento de tecnologia, pode ser uma amizade, pode ser um passeio. Dá discernimento para a Tua igreja, Senhor. Quando a raposinha se aproximar, dá, meu Deus, a vontade de buscar, não a raposinha, mas o leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus, Pai Celestial, que te pedimos, estenda sua mão para cá. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.